Oi pessoal, eu queria anunciar uma pequena novidade aqui que vai ter no canal. Os vídeos de sábado agora vão ser comentários a respeito de outros vídeos existentes na internet, mas em língua estrangeira. Vou explicar por que eu estou propondo vamos dizer assim, esse novo compartimento, vamos dizer, de vídeos agrupados por assunto, tá? Para quem não me conhece ainda, quem está vendo o primeiro vídeo do canal, meu nome é Luciano Moraes, eu sou doutor em música pela Universidade de São Paulo. Eu sou aluno do professor Edelton Gleden, com quem eu fiz o meu mestrado e meu doutorado na Universidade de São Paulo. Convido vocês a conhecer meu trabalho acadêmico, tenho alguns artigos publicados e tenho produções artísticas também no canal, como um membro do trio Elipsoidal, né? Eu tenho muito orgulho de participar desse grupo com o Breno Chaves e o Alberto Guedes, tá? E esse canal é feito para divulgar o meu trabalho como professor e como pesquisador, especialmente voltado para o público de nível médio, iniciante e avançado, e pessoas que tenham também interesses em estética, em outros assuntos musicais que vão fazer da gente melhores violonistas. A gente pode pensar que o violão é um instrumento que existe por si só, ele existe dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto estético, até dentro de um contexto filosófico, né? Uma abordagem musical sempre está amparada por uma visão de mundo, por uma concepção de arte, né? E tudo isso é discutido nos vídeos aqui do canal. Mas eu acordei um dia e percebi assim, putz, eu tô com 81 vídeos já no canal, e é impossível que numa quantidade de vídeos dessa a gente não tenha, não repetido exatamente alguns assuntos, mas tratado alguns desses assuntos por facetas diferentes, vamos dizer assim, aspectos diferentes de um mesmo assunto são tratados ao longo desses vídeos. Então acho que chegou o momento da gente agrupar um pouco melhor esses vídeos. Vou fazer algumas playlists aqui. Por exemplo, o pessoal que está interessado em técnica pura tem tais e tais e tais e tais vídeos. O pessoal que está interessado em uma discussão um pouco mais filosófica, um pouco mais teórica, tem esses. E eu senti a necessidade também de fazer circular um pouco, né, assim, algumas ideias que a gente encontra em vídeos em inglês. Por causa de algumas promessas não cumpridas que me fizeram quando eu era adolescente, quando eu mesmo estava fazendo estava cuidando da minha própria formação, tá bem? Vamos entender o que significa isso. Eu sou um violonista que passou a minha fase de formação nos anos 90. O que significa isso? Anos 90 em Goiás. Eu sou goiano, tá? Sou aluno da professora Graça Lima, que é uma das maiores pedagogas que eu conheci até hoje. Assim, hoje eu lembro das aulas dela com muita gratidão, com muito respeito, e esse respeito tem aumentado cada vez mais, porque ela realmente tinha um faro pedagógico assim, extraordinário para entender a realidade do aluno e propor as saídas certas para aquele contexto específico que ela estava trabalhando. A Graça, em Goiânia, ela foi uma das primeiras pessoas que eu conheci que tinha TV a cabo, e ela gravava alguns programas que passavam no TV a cabo em fitas VHS. E ela emprestava essas VHS para os alunos que eram mais interessados. Eu era um dos alunos mais interessados, então eu peguei quase todas as fitas que ela tinha, né, que ela gravou. E ali a gente tinha programas muito interessantes. Tinha, por exemplo, a programação da TV Cultura, que depois que eu me mudei para São Paulo eu fui conhecer um pouco melhor essa programação. E tinha alguns vídeos, assim, alguns documentários em que artistas explicavam o que estava por trás das criações deles. Desses vídeos eu tirei algumas informações que, integradas ao meu processo de formação presencial, se tornaram assim, referências que são válidas até hoje nas minhas aulas, né? Por exemplo, um vídeo em que a Jessie Norman comenta como era trabalhar com Herbert von Karajan, com a Filarmônica de Berlim, né? Ou alguns concertos em que eram feitos comentários a respeito das obras. Eu me lembro do professor Achille Pick, que depois eu tive a grata satisfação de conhecer pessoalmente, quando eu trabalhei como professor substituto na Unesp. Foi nesses VHS gravados que a Graça me emprestava que eu pude, né, ver ali pela primeira vez o Achille Pick comentando uma obra do ponto de vista desse grande cabedal de conhecimento que o Achille é, né? Enfim, essas experiências eram bastante marcantes, eram bastante interessantes, mas eu já estava evidente nesse período que a grande maioria, ou uma parte significativa daquilo que é importante a gente saber em termos de violão, estava em língua inglesa. Isso se deve enfim, a dois fatores principais.
os países que nós conhecemos, assim, que são os principais países falantes de língua inglesa, Estados Unidos e Inglaterra, a gente pode colocar aí também um pedaço do Canadá, toda a Índia, que foi colônia da Inglaterra, são países que foram durante muito tempo o centro econômico do que a gente chama de império econômico, vamos dizer assim. São os países que têm um PIB per capita mais alto, são países que têm concentradas as indústrias com mais protagonismo no cenário internacional, os principais bancos financiadores do mundo subdesenvolvido, vamos dizer assim, estão sediados nesses países. Então, quando o pessoal chama todo esse conjunto assim, de império, é claro que isso é uma metáfora, não estamos falando de um império exatamente político, como seria assim, um império romano, né? Mas é uma metáfora que, como toda metáfora, tem um grau de verdade muito importante. Muita coisa é produzida lá, para o bem e para o mal. Então, eles normatizaram, por exemplo, a linguagem cinematográfica, eles normatizaram a ideia de um tipo específico de literatura, né? Que a literatura depende muito do idioma, então ela não foi massificada tanto quanto o cinema, né? E o cinema é uma indústria que arrasta consigo várias outras formas de arte, inclusive a música. Muitos músicos de orquestra estão empregados em orquestras de cinema ou em estúdios que produzem música para cinema. E isso repercute em várias áreas, né? A gente precisa se lembrar de que uma parte importante do trabalho de André Segovia e de Julian Brim era turnês pelos Estados Unidos. E isso faz com que a língua inglesa seja uma espécie de porta de entrada para várias informações importantes que são divulgadas nesse idioma. Isso era uma barreira muito feroz para mim, porque de fato eu não tinha domínio dessa língua e as informações estavam disponíveis em inglês. Eu ganhei um concurso em São Paulo, o concurso do Conservatório Villa-Lobos, em 1994. A premiação para esse concurso era uma série de livros, de monografias a respeito da obra de Villa-Lobos, que eu uso até hoje, são livros marcantes, que tratam de análises, né, das obras de Villa-Lobos, vários discos com obras de Villa-Lobos, com obras sinfônicas de Villa-Lobos. Eu lembro de um disco em específico que tinha a quarta suíte de Descobrimento do Brasil, lembro de um disco que tinha uma gravação do Paulo Porto Alegre, de um concurso que ele venceu em 1984, onde ele gravou assim, o Estudo 10, o Villa-Lobos, algumas peças de fundamental importância, e uma gravação não muito feliz do concerto para violão de Villa-Lobos. A gravação não era muito feliz, não por causa do solista, nem por causa da orquestra, não. O pessoal que tocou muito bem. Paulo Porto Alegre, que dizer dele. Mas era uma gravação que a gente não conseguia escutar muito bem o violão porque ele não foi muito bem microfonado. Então, todos esses materiais me deram oportunidades incríveis de pensar a música, de pensar o meu lugar nessa profissão. Mas foi me dado também, como parte da premiação desse concurso, um vídeo do André Segovia, que hoje está muito famoso, todo mundo conhece, chamado The Song of the Guitar, que é um vídeo que ele gravou no Palácio de Alhambra em 1976, com um terno branco, assim, vocês podem ver essa gravação. Ela foi feita por um cineasta chamado Christopher Nupen, que foi responsável pelo registro cinematográfico, né, pelo registro em documentário, das personalidades musicais mais marcantes daquele período. Então ele tem um documentário muito bonito assim, sobre Jacqueline Dupré, que foi a violoncelista, que foi a primeira esposa de Daniel Barenboim, que teve uma enfermidade cruel, assim, que encerrou a carreira dela muito cedo. Existe um filme fantasia, ficção baseada em realidade, que é a respeito dessa violoncelista. O documentário sobre a carreira dela foi feito pelo Christopher Nupen. Documentário sobre os colegas da Jacqueline Dupré, Pinka Zuckerman, o próprio John Williams, o violonista John Williams, que era ligado a esse círculo também. Todas essas pessoas foram muito bem documentadas pela lente do Christopher Nupen. E o Nupen fez 2 documentários a respeito da carreira de André Segovia. Um que chama At Los Olivos, 1967, que foi quando Segovia regressou da Espanha depois de um exílio forçado na América do Sul. E esse documentário de 1976. São 2 documentários que eu acho que resumem bastante bem o que é o pensamento do Segovia e a carreira artística do Segovia. Eu ganhei um desses VHS e não podia entender nada do que estava sendo dito por causa da barreira da língua. Nós que nos formamos em universidades públicas, a gente sente um compromisso muito grande com o espaço público, né? A gente tem essa necessidade de devolver à sociedade aquilo que a gente
recebeu dela através dos impostos que financiam as universidades públicas. Todos os profissionais de universidades públicas têm, em algum grau, esse tipo de compromisso. Por exemplo, os hospitais das clínicas espalhados por todo o país são hospitais ligados a universidades públicas. Os cursos de extensão que as universidades públicas oferecem ensino gratuito e divulgação de conhecimento com curadoria. Tá? Quer dizer, não é assim um vídeo do YouTube sobre a Terra plana, que o cara põe uma régua no horizonte e prova que a Terra é plana através desse procedimento. Não, são vídeos feitos são cursos dados por especialistas que têm uma responsabilidade comunitária, né? um bate-bola com vários especialistas diferentes que confirmam aquelas informações e, por isso, oferecem informação com curadoria. Essa é um pouco a intenção que eu tenho aqui no canal também. Eu falo da minha própria experiência, mas eu estou falando em nome de uma instituição que está atrás de mim, né? A Universidade de São Paulo é uma instituição que ela cuidou da minha formação e, portanto, eu tenho esse respaldo, né? Vamos dizer assim, esse respaldo acadêmico. Não que minhas ideias não possam ser questionadas, claro que tem que ser questionadas, né? Mas existe esse respaldo institucional. Então, a intenção do canal é oferecer um pouco essa informação com curadoria. Todo mundo que está ligado a instituições públicas, eu não estou mais ligado a uma instituição pública, mas eu tenho ainda esse compromisso de devolver ao espaço público o que o espaço público me forneceu. Tá? Eu percebo que a língua inglesa ainda não é de domínio público, vamos dizer assim. Muitos estudantes de violão ainda não dominam o inglês como seu segundo idioma, né? E é interessante assim, que isso realmente limita a gente bastante, porque muito do que a gente discute em relação ao violão foi discutido já por essa produção pedagógica e artística caudalosa que foi desenvolvida nos centros econômicos principais, basicamente Inglaterra e Estados Unidos. Foi da Inglaterra que saiu o próprio Christopher Nupen, John Williams, apesar de ser australiano, que foi uma colônia da Inglaterra, né, mas ele foi para a Inglaterra para concluir sua formação. O próprio Julian Brin também, eu já falei. Len Williams, que foi o pai do John Williams, produziu transcrições, métodos, manuais. Quer dizer, todo o trabalho que o Henrique Pinto fez aqui, que ficou muito conhecido, porque justamente era um manual barato, de fácil acesso, bem distribuído e com informações precisas a respeito do violão, nós encontramos nesses países de língua inglesa uma quantidade bizarra assim, de métodos semelhantes, né? Então, eu vou procurar nos vídeos de sábado, daqui por diante, tentar comentar alguns desses vídeos que estão hoje disponíveis na internet em língua inglesa. O comentário vai ser assim, não é simplesmente uma tradução desses vídeos, mas é uma discussão a respeito dos seus fundamentos pedagógicos, tá? Eu queria começar, então, já citando um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição do canal, tá? Que é do Douglas Nitt, que ele chama de even slurs. O que é even e o que é slurs? Slurs é a palavra em inglês para esse elemento técnico aqui. É o ligado, é quando você toca uma nota com a mão direita e a segunda tocada com a mão esquerda. Ou uma martelada, né, produzindo o som, ou você puxa a corda com a mão esquerda é como se tocasse com a mão esquerda. Quer dizer, o ligado no violão, ligado instrumental no violão, ele é esse procedimento de tocar, assim, de você ter duas notas e tocar uma segunda nota com a mão esquerda, ou martelando ou beliscando. Even é uma expressão, normalmente é traduzida com várias palavras em português diferentes, mas esse cruzamento de sentido da palavra específica é muito difícil de traduzir. Tem a ver com permanência, tem a ver com igualdade, tem a ver com uma série de ideias assim de manutenção, né? Even. E o que significa então even slurs? Significa um ligado que mantém o padrão rítmico. O título do vídeo é exatamente esse, né? Even slurs, quer dizer, a eficiência rítmica na execução dos ligados. Esse vídeo do Douglas Nitt está dividido em 3 partes. Ele comenta o capricho árabe, que tem uma série muito complexa de ligados, que ele acha que precisa ser mantidos, né, ritmicamente. Uma peça fácil do Fernando Sor e o prelúdio número 3 do Villa-Lobos. É justamente aquele trecho do terceiro compasso, na verdade. Que tem esses 2 ligados, né? E ele exemplifica que os estudantes normalmente fazem esses ligados rápido demais. Se você tem um ritmo bem dividido, ti, ta, 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 esse ritmo vale também para o ligado. Errei o segundo. Né?
né? A gente tem que ter essa preocupação, né? Só que da forma como ele coloca no vídeo, que é uma forma pedagogicamente muito útil, interessante, a gente esbarra num problema circular, né? Quer dizer, como que o aluno percebe que esse ligado está fora do ritmo? E se ele percebe que o ligado está fora do ritmo, então ele não precisa se preocupar com essa questão, porque automaticamente a referência auditiva da percepção sonora dele vai cuidar para que o exercício seja feito dentro do ritmo. O que trabalhar primeiro? O ligado ou a percepção rítmica? Isso é o que a gente vai discutir no próximo vídeo do sábado que vem, tá? Porque eu vou agrupar então os vídeos desse canal em termos de comentar esses vídeos que têm grande utilidade pedagógica, mas que às vezes podem estar inacessíveis a muitos estudantes por causa da barreira do idioma, tá bem? É isso, um abraço para vocês e até o próximo Conversa de Violonista.